Boa tarde a todos, boa tarde vereadores e vereadoras, boa tarde aos vereadores que estão online também, estão vídeo sessão remota. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir José Honorato, presente. Vereador Aldinei João Potelec. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira, presente. Vereadora Camila do Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Edson Luiz do Nascimento, presente. Vereadora Giovana Benedetti, presente. Vereador Jair Augusto Alexandre, presente. Vereador José Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio Kamiski, presente. Vereador Moacir da Jori, presente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereadora Solange Barpi, presente. Vereador Valmir de Agostinho, presente. Vereador Zairo Casagrande, presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nesse dia 19 de maio de 2020, terça-feira, os trabalhos da 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 13, versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Requerimento número 140, 141, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicações número 194, 95, 2020, de autoria do vereador Valmir de Agostinho. Indicações número 196, 97, 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Requerimento número 142, indicação número 198, 2020, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento. Requerimento número 143, 2020, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicações número 199 e 200, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 144, 2020, de autoria da vereadora Solange Barpi. Requerimento número 145, 2020, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicação número 201, 2020, requerimento número 146, 2020, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Requerimento número 147, 2020, indicações número 202, 203, 2020, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 148, 2020, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento. Requerimento número 149, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Projetos de lei do Executivo números PS 19 e 20, 2020, de autoria do prefeito municipal. Indicações número 204, 205, 2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Seria isso, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitado pelo vereador Zairo Casagrande, a via gastronômica representada pelo senhor Joster Fávero, que discorrerá sobre a situação dos restaurantes em razão da pandemia do Covid-19. Dessa forma, gostaríamos de convidá-lo para adentre ao plenário e tome assento na mesa diretora. Primeiramente, agradecer aí a presença, esse espaço aqui na Câmara de Vereadores. Joster. E nesse momento, então, convido o proponente, o vereador Zairo Casagrande, a fazer ao nosso convidado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde a todo o público que nos assiste pela rede social, aos colegas que estão remotos. A importância da tribuna livre de hoje se dá pelo agravamento da situação econômica e financeira de um setor muito importante em Criciúma, que é o setor de bares e restaurantes e assemelhados. Então, muito prazer, Joster, de você estar aqui conosco para relatar essa situação. Tem a solidariedade de todos os vereadores. Gostaria que você explicasse o que é via gastronômica
todos os eventos que já aconteceram, aqueles eventos bacanas, dos pratos que os restaurantes organizaram, do sistema que foi feito, ideias criativas, ideias inovadoras, certamente não vão faltar nesse momento de crise. Eu repito, nós somos solidários a todos os empresários e aos funcionários, aos trabalhadores desse setor que está tão afetado na nossa cidade. Fique à vontade e esta casa é de vocês. Obrigado. Então passamos a palavra ao Josto. Boa tarde ao presidente, boa tarde ao Zairo e obrigado, Zairo, por nos ceder esse espaço. Boa tarde a todos os vereadores presentes e online, todas as vereadoras também presentes, e não sei se tem alguma vereadora online, mas também desde já estendemos aqui o nosso boa tarde. Em nome da Via Gastronômica, do nosso presidente, o Valci, que por problemas de saúde não pôde estar presente hoje aqui, a gente vem aqui trazer um pouquinho do nosso cenário com o Covid, né, que é um momento histórico que nenhum de nós até hoje tinha imaginado viver, né, ou passar por algo parecido. E o nosso segmento, que é um segmento muito voltado ao contato, né? As pessoas buscam, obviamente, além da refeição fora de casa, em horários de trabalho, que aí é quase que uma utilidade pública, nós temos também os momentos de lazer. Então, o nosso segmento, desde o dia 17 do mês 3, quando a gente foi convocado para a reunião e informado dos fechamentos, a gente vive momentos de angústia, de agonia, buscando alternativas para passar por essa situação. Mas antes de entrar especificamente em o que nós estamos passando, eu gostaria de fazer um breve relato para caso algum de vocês, dos senhores vereadores, não conheçam ainda o histórico da Via Gastronômica, o que ela se propõe a ser. A Via Gastronômica, ela é uma organização que hoje conta com 17 CNPJs do ramo de gastronomia ativos dentro da organização. Ela tem apoio da SIC, onde a gente se reúne, tem CNPJ estabelecido, quadro diretivo estabelecido, e ela atua visando, através de cursos, palestras, eventos, a estruturação do setor gastronômico de Criciúma, que obviamente não tenho a prepotência aqui de querer falar sobre as forças econômicas da nossa cidade, mas a gente entende muito forte que nós temos um turismo de negócios muito forte. No nosso ponto de vista, o principal nicho de turismo de Criciúma é o turismo de negócios. As principais redes de supermercados do estado estão com sede aqui, cerâmica, confecção, a parte de moda, enfim, temos N negócios que atraem gente do Brasil todo e do estado todo. E inclusive algumas visitas internacionais por conta de negócios. E a gastronomia de Criciúma, a gente já vem desde 2015 nessa batalha para estruturar e que ela possa dar vazão a esse turismo de negócios. E para isso, obviamente, a gente vai contar, além do que já conta, muito com o apoio de todos os senhores, de todo o poder público, para que a gente possa reverter esse quadro que a gente tem hoje no cenário da gastronomia em Criciúma. Então, essa é a Via Gastronômica, esse é o principal motivo dela existir. Cada vez englobar mais setores da gastronomia e profissionalizar cada vez mais. Porque, principalmente no momento como esse, quando a gente teve aquela, e já agradecendo, né, no nome do presidente que nos proporcionou naquela reunião há umas 3 semanas, se não me falha a memória, na SIC, né, expor a nossa angústia e buscar essa liberação para o funcionamento, o nosso segmento é um dos segmentos que mais atua na parte da higiene. Quando a gente fala na profissionalização, que a Via Gastronômica atua muito forte para que todos os membros da Via Gastronômica sigam ao pé da letra toda a legislação em vigor sobre as questões sanitárias. E a nossa vigilância sanitária cumpre um papel muito importante como parceira e orientadora a todo momento para as casas. Então a gente sempre se sentiu muito seguro para poder dar sequência às nossas atividades, porque ela sempre foi o nosso foco e sempre foi nosso métier, a nossa rotina, a higienização, o cuidado com a produção do alimento, o cuidado com o trato com os funcionários. Então, este momento que a gente começou a passar desde o dia 17, ele foi muito angustiante, porque, primeiro, 90% talvez dos estabelecimentos não viviam de delivery. Eles viviam do presencial. O delivery era um nicho de negócio explorado por alguns setores, principalmente pizzarias e lanches rápidos, mas não era o foco da grande maioria das empresas. E de uma hora para outra, a gente se viu de portas fechadas, faturamento zero e todas as despesas recorrentes de um mês que vinha trafegando normalmente.
E aí o que fazer? Para onde recorrer? Como se movimentar? E aí começou a mobilizar. E aí entra a importância da via gastronômica. Tivemos, dentro das limitações que o tempo e o espaço permitia, tivemos algumas reuniões. Também gostaria de deixar registrado aqui o agradecimento na pessoa do prefeito municipal que nos recebeu, nos deu apoio, nos ouviu e tentou, dentro das limitações que estavam inerente ao Poder Público Municipal, agir. Então, desta casa que a gente está hoje, ao Poder Executivo, a gente teve o apoio, sim, e a gente agradece e reconhece, e todas as casas que estão dentro da via gastronômica estão cientes deste apoio. E o ápice desse apoio foi aquela reunião, né? Aquela reunião onde estavam presentes vários deputados estaduais e federais, onde a gente pôde externar o sofrimento que nós estávamos passando. E esse sofrimento ele se deu exatamente naquilo que eu acabei de relatar, perda total do faturamento. E aos poucos, claro, fomos nos adaptando, criando delivery, criando formas de chegar até a casa dos consumidores e entregar o nosso produto, mas a grande maioria não tinha esse foco, então foi um processo muito lento. Aos poucos foi saindo do 0 para 10, para 15, mas as despesas todas estavam conosco. Então, o nosso grande foco foi buscar alternativas. A gente elaborou um documento da via gastronômica que entregamos naquela ocasião e anteriormente, mesmo no dia 19 já de março, a gente tinha esse documento redigido com os nossos pleitos, principalmente já antevendo que hoje está começando a se configurar aquilo que a gente relatou para a bancada estadual e federal dos deputados aqui da nossa região, que seria a tônica do pós-Covid. As pessoas enclausuradas e com medo de retornar aos nossos estabelecimentos, né, e com razão por tudo que está acontecendo, e que a gente iria precisar de um apoio posterior à crise, que o problema não estava sendo aqueles 30 dias, aqueles 40 que nós iríamos passar, e sim o que estamos começando a passar agora. Porque a gente não tem o sonho, a ilusão de que até o final do ano a gente retome talvez 80% ou 60% do que nós faturávamos. Porque além do endividamento, do desemprego que está acontecendo, vai ter o medo da população em sair. Então as nossas angústias hoje estão em manter os nossos CNPJs abertos, funcionando, e principalmente as famílias que estão atrás da gente. Porque eu creio que vários dos senhores talvez tenham empreendimentos, ou se não já passaram por alguns, sabem que a nossa responsabilidade não é só com a nossa família. Eu tenho 5 famílias no meu estabelecimento que felizmente eu consegui manter, mas elas dependem da remuneração que nosso empreendimento gera. E assim é uma cadeia. E a gente tem a tristeza, e é com muita tristeza que a gente já fala que são 4 estabelecimentos, sendo deles 2 da via, que já fecharam as portas nas últimas 2 semanas. Completamente, fecharam as portas e geraram já mais uma massa de desempregados. E o que a gente buscou fazer nesse processo? Interagir, se ajudar. A gente fez campanhas solidárias entre as próprias casas, uma casa indicava a outra, uma casa marcava a outra nas redes sociais. A via gastronômica, buscando também cumprir esse papel de apoio, tendo em vista isso que eu estava relatando, da dificuldade de termos clientes nas casas, lançou uma campanha que está em vigor nesse momento e que peço auxílio de todos os senhores, aonde vocês estiverem, puderem divulgar essa campanha. A gente está com vouchers, criou vouchers, onde a pessoa compra um valor de 50, de 75, de 100 reais e ela vai ganhar 30% em cima deste voucher, né, para ela consumir nas casas que fazem parte da via gastronômica. Fechamos uma parceria com a Caixa Solidária. Enquanto acontece a campanha, todas as casas que fazem parte da via gastronômica estão com essas caixas de coleta, buscando dessa vez não só agasalhos, mas sim também alimentos, pensando nessas famílias que já estão sem renda. Então os clientes que vão nas nossas casas, eles já estão deixando alimentos não perecíveis nessas caixas, então, porque a via entende que além do papel institucional para os estabelecimentos, ela tem que cumprir um papel social também, né? Ser um agente social dentro da onde ela está inserida, da comunidade, porque esse momento é delicado para todos. Mas a gente, como organização que representa a gastronomia, nós estamos pautados e focados nesse nosso momento, nesse nosso problema. E o que a gente precisa e busca o que a gente até agora não conseguiu atingir. Que são linhas de crédito. Por exemplo, eu estava lendo agora, no início da manhã, que ontem foi sancionado mais uma linha de crédito de 19 milhões para micro e pequena empresa. Há 30 dias a gente já ouve que tem linhas de crédito de vários segmentos chegando, mas nenhuma delas chega à ponta. E isso eu falo com toda tranquilidade, porque inclusive hoje estava em contato com os bancos que eu trabalho para ter mais informações, como a gente fez naquele momento da reunião na SIC, e novamente o cenário é o mesmo. Os bancos comerciais aumentaram as taxas de juros,
retiraram do mercado o dinheiro de circulação, retraíram, não estão liberando crédito. Os bancos públicos, a burocracia continua da mesma maneira, inclusive um pouquinho maior, seja a Caixa Econômica, seja Banco do Brasil, seja BRDE, seja Badesc. BNDES, para a gente que é pequeno, é praticamente uma ilusão. A gente não almeja chegar perto do BNDES. E o único crédito que a gente tem que ser justo e que conseguimos até o momento foi uma parte da folha de pagamento. Através dos bancos comerciais, isso foi até facilitado o acesso. Mas o problema é que a gente tem impostos que estão cumulativos e vamos ter e que não é só da nossa realidade, é de todos os empreendedores, mas estamos falando pelo nosso segmento. A gente tem folha de pagamento, a gente tem aluguel, a gente tem a perda com matéria-prima, a recompra da matéria-prima, porque como parou 20 dias os estabelecimentos, não tinha mais matéria-prima para iniciar a produção, e tudo isso gera falta de caixa. Então, hoje, a maior angústia do segmento além de trazer os clientes para dentro das suas casas, nós podermos ter capital de giro para nos mantermos, porque a gente tem clareza, como eu já falei, que nos próximos 6 meses nós não vamos ter uma vida normal de faturamento. Até porque também as pessoas vão começar a cortar, e onde vão cortar, muito provavelmente, é no nosso segmento. Então, o que os senhores, puderem, junto aos seus partidos, aos deputados, que seja em nível estadual, em nível federal, levar essa nossa... E a gente sabe que isso está sendo em todas as regiões do estado, os birôs, os conventions birôs do Oeste, de Blumenau, de Balneário Camboriú, estão fazendo essas iniciativas também com as suas bancadas regionais, para que isso chegue e sensibilize as instâncias superiores e que a gente possa ter, no mínimo, uma desburocratização de acesso à linha de crédito, que a gente possa ter uma clareza de como isso e quando isso vai chegar, porque os dias estão contados para vários outros CNPJs, além desses, infelizmente, esses nossos 4 colegas que já estão sem seus estabelecimentos, porque se você está com 30% da sua receita e você não vê um horizonte, qualquer empresário vai fazer uma conta, vai colocar na ponta do lápis e dizer, olha, eu vou ser obrigado a encerrar meu empreendimento. Então, nós estamos gritando aqui no bom sentido, clamando aqui, para que hoje possa ser clareado e buscando a ajuda de todos, para que essas linhas de crédito se aproximem mais da gente. Então, este é o cenário que a gente está passando, o que é a nossa principal angústia. As campanhas, as iniciativas, a gente continua desenvolvendo, continua buscando, nós somos resilientes, não vamos desistir fácil, mas chega a um limite, e esse limite ele já está muito próximo do fim. Então, quanto antes a gente conseguisse ter uma clareza de que o setor de gastronomia vai poder continuar com suas portas abertas, porque ele vai ter uma sinalização de que ele vai poder contar com ajuda para ter um fluxo de caixa, para suportar essa queda de faturamento, é o mais urgente para nós. Desse tempo ainda que me resta, eu acho que se talvez ficou alguma dúvida sobre a nossa situação, depois, por favor, pode me questionar. A gente ainda gostaria de trazer um desafio, se me é permitido, de que hoje nosso setor de gastronomia, como eu falei no início, nossa cidade ela é uma cidade de turismo de negócios. Eu falo disso porque eu vivi muito isso na minha profissão antes de empreender, e a gente recebia isso muito aqui, e a gente mandava executivos de multinacionais, CEOs de multinacionais, nós mandávamos para onde jantar? Para Nova Veneza. Nem nada contra, são parceiros, bebemos da experiência positiva deles, mas nós temos a nossa realidade aqui. Nós temos uma gastronomia pujante, nós temos diversidade, nós temos desde churrascarias, sushis, pizzarias, gastronomia italiana, a gente tem muita coisa para oferecer. E a Via ela tem lutado arduamente para que a sociedade conheça isso, para que a gente retenha o criciumense em Criciúma, ao menos um domingo, ao menos um sábado, que as noites do nosso criciumense e dos visitantes que venham a Criciúma, eles tenham uma rota gastronômica para percorrer aqui em Criciúma. E o principal projeto da Via, que aí para a gente sair um pouquinho de notícias não tão agradáveis, vamos dizer assim, é criar essa rota gastronômica. Nós temos um conglomerado de empreendimentos gastronômicos aqui na Praça do Congresso, nós temos um conglomerado de empreendimentos gastronômicos na Joaquim Nabuco e na Desembargador, nós temos, e vários outros, temos perto do Parque das Nações, ou seja, a gente gostaria de chamar o poder público para criar, não sei se, e aí perdoem porque a gente é leigo nos trâmites aqui da casa, se é uma comissão, dentro de alguma comissão que já exista, enfim, a gente não sabe a ferramenta, mas nós gostaríamos de deixar essa sugestão para casa, para que a gente
deixe permanente esse desenvolvimento da gastronomia, criando uma rota, um guia. A gente já esteve em vários outros lugares buscando essa experiência, seja na nossa vizinha Nova Veneza, seja em Pomerode, seja em Blumenau, onde existe essa junção, existem passaportes, carimbos, brindes, existem festivais municipais da gastronomia para mostrar a gastronomia do município. Então, isso hoje é o nosso principal projeto, que já tivemos uma reunião no final do ano passado com a Secretaria, se não me engano, a do Turismo está agregada, Secretaria do Turismo? Me corrijam. Cultura, isso, perfeito. A gente esteve na SIC e já deu um start, né? A gente já deu um start a isso e volta a deixar claro aqui para vocês também que esse hoje é o nosso principal projeto. Que a gente possa sinalizar as ruas, que a gente possa criar uma comunicação mostrando, criar uma parceria com os hotéis, sindicatos de hotéis, para quando os hóspedes estejam aí, eles tenham uma orientação, um guia de onde ir buscar gastronomia. Porque depois de passado esse ano, vamos dizer assim, onde a gente não espera mais nada além de sobreviver nesse ano, a gente precisa ter uma estratégia muito sólida de retomada da economia. E por trás da gastronomia, um ponto muito importante que eu gostaria de frisar, nós temos uma cadeia muito extensa. São distribuidores de alimento, são as indústrias que a gente chama do food service, que produzem todos os insumos que a gente utiliza nos nossos estabelecimentos. Essa cadeia toda está paralisada também. E com a retomada da nossa atividade, a gente retoma uma cadeia muito grande de distribuidor, de indústria, de prestador de serviço e da nossa mão de obra, que também a gente volta a recontratar e evita a demissão. Então, esse projeto para pós a crise e para que Criciúma se torne uma referência gastronômica regional, porque nós somos um polo para vários segmentos, nós queremos ser para a gastronomia também um polo regional. Então, também contamos com a ajuda da casa para isso. Acredito, pessoal, que da parte da Via seria isso. Deixa eu ver se deixei alguma coisa de fora. Não seria isso, pessoal, da nossa parte. Então, sintetizando, o momento é muito duro, muito difícil, precisamos ter uma clareza se nós vamos ter apoio com linhas de crédito, para que a gente possa manter os nossos negócios abertos, e posterior a isso, em paralelo, talvez, que a gente crie um mecanismo do poder público, seja aqui no Legislativo, seja no Executivo, para que a gente fortaleça o segmento de gastronomia aqui de Criciúma. Muito obrigado. Vereador Zário Casagrande, gostaria de agradecer imensamente ter nos cedido esse espaço e ter dado voz ao segmento da gastronomia, e a todos os senhores por nos ouvirem, presidente, por nos receberem. Muito obrigado mesmo. Algum vereador gostaria de se manifestar? Estou inscrito, presidente. Ok, vereador Zário Casagrande, cede seu tempo. Com a palavra, vereador Zário Casagrande. Muito obrigado. Senhor presidente, anteriormente a essa tribuna livre, eu perguntei ao Leandro e ao Valci, que eu quero mandar um abraço, quem que viria para a tribuna livre e se estaria preparado para falar em nome da Via Gastronômica. Eu acho que o Joster, ele superou demais, né, a expectativa de representar todo esse setor, viu, Joster? Então, parabéns pela clareza, a forma simples de trazer uma situação que atinge toda a economia do município. Eu acredito que a sua preocupação com pós-pandemia ficou bem clara, a sua preocupação com a falta de linha de crédito na ponta, e aí vem a primeira sugestão para essa casa debater, quem sabe vamos a Florianópolis, vamos nas duas superintendências fazer uma dura cobrança. Por quê? Porque o sistema financeiro sempre funcionou como bomba de sucção dos recursos da sociedade. E no momento como esse, você vê os lucros dos bancos não diminuem. Enquanto muitos países estão decretando lucro zero para os bancos esse ano. Os bancos têm que ser parceiro da economia, dos empreendedores e da sociedade. E isso não acontece no Brasil, dado o poder político que esse setor concentrado alcançou. Então fica, senhor presidente, aqui um pedido, uma sugestão, que a mesa encaminhe essas visitas a Florianópolis, direto nas superintendências, pressionando para que esse crédito chegue na ponta. Também uma sugestão para que se faça uma peregrinação nos bancos que não têm superintendência, aqui em Criciúma, mostrando a presença da Câmara e exigindo o papel social, a função social do crédito das demais instituições financeiras. Outro ponto que o Joster abordou se refere claramente à Fundação Cultural.
como é final de mandato, presidente, eu acho que nós temos que cobrar dos candidatos, que vem por aí. Cobrar uma posição firme de desenvolvimento do turismo de negócios e tendo a via gastronômica como um braço fundamental, né? Copiando modelos, e está muito perto do modelo de sucesso, né? O Nova Veneza, Siderópolis também já está encaminhando essa questão gastronômica, o Sanga. E Criciúma, que tem um potencial gigantesco, precisa o quê? De indução, de organização, e o poder público precisa fazer a sua parte. Então, cabe também a essa casa conversar com a Fundação Cultural, cabe à população cobrar dos candidatos compromisso com esse setor empresarial que gera empregos, que gera renda e que é orgulho de Criciúma, né? Os empresários, além de tocarem os seus negócios, são nossos amigos pelo grau de proximidade que tem conosco. Então, entendemos profundamente a situação grave do setor. A Câmara de Vereadores é solidária, Joster, com cada um desses empreendedores e seus funcionários, tá? Certamente não faltará a nossa parte em colaborar nesse momento difícil do setor. Obrigado, hein? Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Eu gostaria, presidente. Vereadora Solange, então cede seu tempo, por favor. Isso. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Jóster. Jóster, eu só queria tirar uma dúvida contigo. Tu já tens o número de desempregados no setor gastronômico de Criciúma? Vereadora, exato ainda não temos. Até estava conversando com o João, que nos dá o suporte da SIC, para saber se nós tínhamos esse levantamento, seja na junta comercial, seja em algum sindicato, mas ainda exatamente não. Nós estimamos em torno de 2.000, mas é um número informal. Exato, eu estaria sendo leviano, não tenho ainda. Tá, não, mas já é um número que preocupa bastante, né? São 2.000 famílias, né, que dependem do setor gastronômico, e o setor gastronômico é uma alavanca para os outros setores, e a gente sabe disso. A outra questão que me chamou a atenção foi a questão dos empréstimos. Eu queria fazer nessa hora assim, um pequeno depoimento, até como uma pequena empresária como vocês. Né? Eu também tentei um empréstimo, Jóster, e eu vou te dizer que eu tenho uma empresa sólida, uma empresa de 20 anos, né, com todos os requisitos. Eu não tenho um título protestado, eu não tenho um cheque devolvido, eu tenho as garantias que eles pedem, né, mas infelizmente também simplesmente foi negado e não disseram nenhum motivo. Não tem, simplesmente disseram que não tem. Então eu compartilho contigo dessa preocupação. Eu acho que o que o vereador Zairo falou é muito importante. Acho que a Câmara tem que se unir, nós temos que ir atrás do sistema bancário, eles têm que ajudar nessa situação, porque se não tiver as empresas, não terão empregos, e sem empregos a gente sabe que a economia não gira. Então eu só queria dar meu apoio a vocês, eu sei da situação que vocês estão passando. Inclusive eu vou te fazer um comentário, a semana passada eu não aguentei, fui para o restaurante, estava morrendo de saudade. Se tem uma pessoa que adora ir para restaurante, sou eu, e realmente assim faz falta na vida da gente, faz falta a gente compartilhar esses momentos com os amigos. Então eu sou parceira de vocês, o que vocês precisarem e puderem contar comigo, eu estou presente nessa situação. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Pastor Jair. Está cedendo seu tempo também. Já vou dar um tempo. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde, shalom a todos, nosso convidado, seja bem-vindo. Eu tenho uma informação muito importante aqui do nosso senador Jorginho Melo, que essa semana foi aprovado um projeto chamado PRONAMP, que é um projeto, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. É um crédito no valor de 150 bilhões, já foi sancionado pelo presidente. Então vai estar disponível às microempresas, às pequenas empresas, com um juro baixíssimo, né? Um juro da taxa da Selic de 3% juros anuais.
e com um acréscimo de 1,25%. O faturamento é até 300, para microempresa até 360 mil por ano, e para pequena de 360 até 4,8 milhões. É interessante esse projeto, né? A gente tem que bater palma ao nosso senador, quem sabe futuro governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, e com certeza vai suprir essa grande necessidade, essa demanda que hoje a classe empresarial, as pequenas e as microempresas têm hoje com relação a essa situação de pandemia, situação onde vocês colocam o coração com o intuito até de preservar, de trabalhar de todas as maneiras para preservar os funcionários que vocês têm ali, porque atrás de um funcionário tem muitas vezes uma mãe desesperada em casa, né, que o marido está trabalhando para trazer o sustento para casa. Então também elogiar o trabalho de vocês, né, dos restaurantes aí. E como a Solange colocou, olha, a gente tem saudade, né, de poder entrar no restaurante, não de maneira hoje, né, hoje se separa até a esposa do esposo, né, isso que eu acho um absurdo, né, se eu convivo com a minha esposa, com meus filhos dentro da minha casa, e chego no restaurante, eu tenho que separar, né, isso é um decreto também que deve ser revisto pelo governo do estado, né, mas parabenizar e trazer essa informação importante que foi sancionada nessa semana pelo presidente Jair Bolsonaro, um projeto do nosso senador Jorginho Melo. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Júlio Colombo. Está cedendo... Júlio Kamiski. Está de licença. Está cedendo seu tempo também. Só errei o... Não é isso, né? Aí eu estou no lugar errado, eu tenho que ir lá para casa, né? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nosso convidado, a todos, todos os vereadores que nos acompanham também, os vereadores que estão pela linha remota e todos que nos acompanham através das redes sociais. Tem alguns pontos bem definidos que a gente tem que elencar. Taxa de juros a 1,25 no momento de pandemia é caríssimo, taxa de juros. Se a gente fizer a conta, isso aí representa uma taxa de alguma coisa em torno de 17% ao ano. É um absurdo essa taxa. Mas nós temos que criar socorro. Nós temos que criar alternativas reais. Na realidade, nós deveríamos estar bancando, através de linhas de créditos, com taxas zeradas. Taxas zeradas. Creio que seja 1,25 ao ano, eu espero, né? Porque 1,25 ao mês é caríssimo. Isso tudo bem. O que acontece? Não adianta tu criar linha de crédito e os bancos não realizarem as operações. Não adianta criar linha de crédito e o banco exigir como se fosse uma operação comercial normal. De que adianta? De que adianta criar linhas de crédito e não permitir o acesso? De que adianta permitir linha de crédito se as empresas não têm capacidade financeira de assumi-las? A questão toda, vereador Jair, eu não estou criticando Vossa Excelência, a minha crítica é generalizada. Né? O que foi dito? Que os bancos estão dizendo que não tem dinheiro, ou os bancos estão dizendo que não tem crédito. Gente, me desculpe, banco tem dinheiro sim, para quem tem uma lucratividade na ordem de 30, 35 bilhões por ano, dizer que não tem dinheiro é uma mentira. É uma mentira. O que eles não querem é o risco. Por quê? Porque banco trabalha com análise de risco, com rating. De acordo com o rating, de acordo com a capacidade de pagamento, de acordo com a capacidade de funcionamento da empresa, da geração de recursos, da sua liquidez. O banco trabalha com análise de balanço. Ou não é assim? Na pior das hipóteses, com as garantias. Então, o que está acontecendo é uma falta de sensibilidade, sim, em todos os sentidos. É óbvio, houve paralisação, o movimento não tem que ter isolamento, tudo bem, foi criadas medidas, foram. Agora, quais são as medidas paralelas que nós temos que criar
para evitar o desemprego. A economia no caos que nós estamos vivenciando. Tem que ser trabalhos paralelos. Ora, é claro que ninguém estava acostumado com uma situação como essa. Tudo isso pegou todo mundo de surpresa. Ou não é assim? Falando uma besteira? Todo mundo foi pego de surpresa. Agora, os mecanismos têm que ser criados em paralelos. Eu vou isolar aqui, ao mesmo tempo eu tenho que criar mecanismos, ferramentas de recuperação do outro lado. Estou falando de questões políticas, nada disso, estou falando de fato real, gente. E todo mundo tem responsabilidade. Não adianta um jogar a culpa para cima do outro. Todos nós temos responsabilidades. Do governo federal ao município, ao governo do estado, ao próprio município, até o governo federal também. Repito, para deixar bem claro que não existe. Todos nós temos responsabilidade do que está acontecendo. Temos que fazer campanha de consumo local, consumir o nosso produto. Nós temos que criar mecanismo para que a nossa economia, e aí me permite o bairrismo, nós temos que criar mecanismo para a nossa economia funcionar. Nossa! Recentemente o CDL lançou uma campanha de consumir em Criciúma. Vamos comprar nossos produtos. Vamos usar os nossos restaurantes. Tem muitas alternativas. Nós temos é que botar a cabeça a pensar. Os bancos, eu nunca vi, de 22 anos de vida bancária, de 15 anos de gerência geral, dentro do estado de Santa Catarina, que trabalhei nas maiores cidades, eu nunca vi banco filantrópico. E que foi o que mais ganhou dinheiro no Brasil. O que mais ganhou dinheiro no Brasil foi instituições financeiras. Ora, gente, está na hora de ter reciprocidade. Então, eu acho que nós temos que fazer campanhas, sim, para que os bancos realizem operações e socorram as empresas, micro e pequeno empresário, com taxa zero. Ainda que o governo tenha que bancar a taxa de juros, porque o spread, 1,25% ao ano, é baixo assim. Quem tem que assumir isso é o próprio governo. A taxa Selic, ela existe para que os bancos paguem, para que o país, ao emitir papéis, o país, ao emitir seus títulos, já vou dar a parte. Tem parte, desculpa. É que o país, na medida em que ele emite títulos públicos, ele possa negociar com os bancos e por conta disso eles pagam taxa Selic, gente. Eu acho que está havendo uma discrepância ou muita má vontade para a regularização de situações dessa natureza. Alternativas existe de monte. Eu acho que tem que sentar e apresentar e ouvir. Porque não adianta você prestar informação, querer apresentar alternativas, e quem detém poder não escuta. Não escuta. Eles não sabem que tem 2 ouvidos e uma boca. Precisamos sentar. Precisamos fazer campanhas, manifestações em favor do pequeno e do microempresário, tá certo? No sentido de provocar os bancos, sim, e através dos governos bancarem as taxas de juros. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Bom, então, eu acho que foi importante escutar, abrir a palavra aqui, mas nós precisamos ter algumas ações também, alguns encaminhamentos. A minha sugestão, então, a sugestão do vereador Zairo de peregrinar nos bancos, eu acho que nós temos que fazer uma reunião com os deputados novamente, porque eles têm a força maior, e também nesse momento, de repente, até através do presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, que nós temos aqui 2 vereadores que são bem ligados ao nosso deputado, de repente nós poderíamos provocar essa reunião, poderia ser em Florianópolis, e eles convidar também esses superintendentes de banco para participar dessa reunião. Eu acho que seria esse o encaminhamento que a Câmara de Vereadores poderia fazer nesse momento. Até porque nós já estamos juntos com vocês, como você mesmo falou, nós temos uma reunião na SIC, onde vários segmentos estavam presentes, e naquele momento a gente já
deu a mão e continuamos dando as mãos ao lado de vocês. Então, fica esse encaminhamento e depois a gente combina certinho com os vereadores e com alguns representantes para a gente poder fazer essa reunião em Florianópolis. Perfeito. Inclusive o Banco Central talvez mandar um encaminhamento do Banco Central, tá? Manifestação exigindo um posicionamento do Banco Central. Questão de ordem cedida. Senhor presidente, acho que essa questão de ordem é no sentido de dizer o seguinte: eu acho que essa casa deveria encaminhar para o Banco Central, tá, um pedido de esclarecimentos, de informações e de denúncia, porque os bancos não estão flexibilizando as linhas de créditos em relação à situação que nós estamos vivendo. O Banco Central regula e ele tem o papel de cobrar, porque dinheiro os bancos têm. Eles não estão fazendo por causa do risco que eles estão correndo. Essa é a realidade. Obrigado, senhor presidente. Será encaminhado, vereador. Então, mais uma vez, muito obrigado. Oi? Então, a nossa assessoria técnica está achando melhor a gente fazer através de requerimento, né, que seria importante, então, de repente, fazer pela mesa diretora, ou assinado por todos os vereadores, e a gente já aprova, então, na próxima segunda-feira e já faz esse encaminhamento. Seria uma excelente alternativa de denúncia, praticamente. Tá ok. Joster, mais uma vez, muito obrigado. Né, deixamos mais um minutinho para você fazer as considerações finais, e depois nós suspendemos a sessão por até 2 minutos para se despedir do convidado. Bom, eu só agradecer mesmo, pessoal, não vou tomar mais o tempo dos senhores. Muito obrigado. Obrigado por o espaço mais uma vez e pela solidariedade que tem demonstrado com o nosso setor. Muito obrigado mesmo. A sessão está suspensa por até 2 minutos. Tamo junto. Vereadores, enquanto nós estamos com a sessão suspensa, vereadores, enquanto nós estamos com a sessão suspensa, quinta-feira nós marcamos às 9 horas da manhã uma visita lá no prédio onde será a sede da Câmara, para fazer uma discussão com todos os 17 vereadores sobre o assunto da nova construção da Câmara. Então seria importante que todos os vereadores se fizessem presente, ok? Mas vai ser colocado no grupo aí também, depois vocês colocam na agenda. Reabertos os trabalhos e terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra o vereador Jair Alexandre, que dispõe de 3 minutos e meio desse vereador. Quem não chora. Senhor presidente, vou usar esse horário para a gente falar da Comissão de Educação, que nós tivemos hoje de manhã um horário agendado com a reitora. A Luciane nos atendeu, ela juntamente com o Dr. João. A respeito, nós fizemos um requerimento à Comissão de Saúde, senhor presidente. Estava presente o vereador Arleu, a Giovana, que faz parte também o MIRI, e a solicitação nossa era a respeito do Centro de Inovação, daquele valor comprometido pelo governador do Estado, se esse valor já tinha chegado à Unesc. E, infelizmente, a reitora falou para nós que não tem nenhum valor, não chegou esse valor, não tem nem previsão desse valor. Nós solicitamos à comissão que eles mandassem para nós uma planilha, pautando o dia, mês da solicitação da Unesc com relação ao governo do Estado, para que nós, aqui a Comissão de Educação, possamos elaborar um requerimento e solicitar uma agenda com o secretário da Casa Civil agora, atual, para ver essa questão. Hoje, mais que nunca,
pela situação que o município está vivendo, o Estado e o Brasil, mas principalmente para nós aqui o Centro de Inovação é fundamental para nós, né? A questão dos empreendedores. Então, nós estivemos lá, fomos bem recebidos pela reitora, Luciane, e a gente ficou, então, aguardando a chegada desse documento para que nós pudéssemos fazer esse requerimento e solicitar uma agenda no governo do Estado com o secretário da Casa Civil. Foi muito importante isso, fundamental isso para nós e para o bem da nossa cidade. Então, nossa Comissão de Educação esteve lá para ver esse recurso de 8 milhões, que só foi prometido, ficou só na palavra, não chegou na nossa cidade, para a Unesc, para que comece, então, todo esse projeto ali de readequação em relação ao prédio, para que funcione ali o Centro de Inovação. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo vosso tempo cedido a esse vereador. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Vereador Antônio Manuel. Declino, senhor presidente. Declina. Com a palavra o vereador Arleu da Silveira. Passo o seu tempo para Aldinei Potelec. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, subo nessa tribuna hoje para agradecer ao Passo por 2 obras importantes de pavimentação que estão fazendo na nossa região. O bairro Santa Augusta, que por muitos anos havia uma reivindicação, todas as ruas estão sendo terminadas, as máquinas estão lá, e hoje, para agradecer que a gente tinha um compromisso naquela região da Boa Vista, juntamente com o prefeito, que esteve lá conosco e garantiu àquela comunidade que esse ano a pavimentação seria feita. Hoje o trator de esteira de manhã começou a roncar, as pessoas que esperaram, tem ali no bairro Boa Vista, a rua a Bernardo e a Calina Cardoso, são ruas com 45, 47 anos de estrada de chão. Quando viram as máquinas, ficaram muito contentes, então a gente sobe nessa tribuna para agradecer. Também concordo com o vereador Júlio Kaminski, quando fala que os bancos sempre levaram o dinheiro e na hora de pagar a conta, todo cidadão vai pagar. O único que não quer fazer a sua parte novamente é o banco, que é aonde leva a parte maior do bolo são os banqueiros. Por isso que nós temos o homem mais rico do Brasil, é um bancário, dono do Safra. É o homem mais rico do Brasil. Por quê? Porque são bilhões que nós deixamos lá. E nessa hora de pandemia, que eles pensam que não morrem, mas pode morrer também. Está na hora de todo mundo ser solidário e os banqueiros deixar um pouco da ganância e ajudar aqueles que tanto precisam. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e a todos que nos assistem nas redes sociais. Senhor presidente, eu quero mandar um abraço a um jovem aqui que me elogia sempre do meu trabalho, que me deixa feliz, né? Que ele gosta do meu jeito simples de ser, né? Que vou atrás das soluções dos diversos problemas que nossa cidade tem. Então vai um abraço para ti, Eduardo Viola. Eu ainda não conheço, apenas conheço do Facebook, mas eu espero que assim que melhorar um pouco dessa pandemia, a gente vai se encontrar e tomar um cafezinho e trocar umas ideias, já que também que ele é um jovem que tem bastantes ideias para a nossa cidade. Sou conhecido, senhor presidente, como o vereador do 24 Horas da Próspera. O vereador do 24 Horas, fazendo menção nos 4 anos em que fiquei no 24 Horas da Próspera. Também vereador dos vídeos,
onde mais de 100 vídeos eu já fiz, sempre na intenção de ajudar a nossa população, e a nossa população mais carente. Motivo de orgulho para mim é que eu tenho 2 vídeos que vão servir de prova na justiça, em processos. Então, vereadora Solange, deixa a gente orgulhoso, né? Que vê uns vídeos que a gente faz modestamente, vão servir de provas, e tantos outros vídeos que a gente conseguiu êxito naquilo que a gente vinha pedindo, né? Eu também quero relatar aqui que na Grande Próspera aconteceu um fato lamentável com uma família conhecida minha, e o senhor ele deu o AVC, foi para o hospital, voltou no outro dia, no mesmo dia retornou ao hospital e acabou vindo a óbito. O Hospital São José acabou vindo a óbito. Depois, eu não li, mas por palavras do filho dele, disse que ele escutou na NG Plus que depois a causa das mortes foi dada de AVC, que agora parece que saiu como coronavírus. Então eu não tenho a certeza absoluta disso. Tá? Mas enfim, a família dele toda se contaminou no hospital. Ele está com uma filha e uma nora entubada, já no São José, e está com mais em casa, com mais um filho e 2 netos. Então são 6, né? 5, se confirmar a morte realmente do senhor, são 6 pessoas da mesma família com Covid-19. Isso ainda que ele tem numa outra casa uma irmã que cuida da mãe acamada, que também essa semana vão passar pelos testes para ver se pegaram o Covid-19. Então são 5, 6, podendo chegar até a 8 casos. Então eu digo isso para que serva de alerta para nós todos, né? Para a gente se cuidar cada vez mais, porque a pandemia não passou não. A pandemia está aí, o frio está chegando, e olha como está difícil, né? Uma família inteira, muito tradicional aqui da região da Grande Próspera. Então eu peço orações para essa família. Acho que não precisa saber, né, divulgar Acabou o nome das pessoas, né? Peço orações para todas as famílias, para todas essas famílias que tiveram o coronavírus, para a família toda. Obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a nós todos. Com a palavra, o vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Como senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, subo essa tribuna hoje, senhor presidente, senhores vereadores, para enaltecer a pessoa do líder comunitário, dos presidentes de bairro. Nesse momento de... eu digo nesse momento de tragédia que nós vivemos, né? Essa epidemia para mim é uma praga, né? Esse momento de praga que nós vivemos, e aqui eu consigo identificar no olhar de alguns vereadores aqui que foram líderes comunitários e que sabem o que é isso, sentir na pele, né? Na porta da sua casa batendo, pedindo cesta básica, pedindo alimentação, e pessoas que a gente jamais imaginou que eles iam bater na porta das nossas casas para pedir cesta básica. Eu tenho um casal de amigo que ela trabalhava no comércio, foi demitida, e o marido de motorista de ônibus recebeu R$500, ela ganhava um salário de 1.400, ele um salário de 1.800, tinha uma renda per capita com um filho só, eles viviam tranquilo, e hoje estão passando dificuldade. Então hoje, se perguntar para nós quais os bairros periféricos da nossa cidade que precisam de cesta básica, eu arrisco a dizer que dos 119 bairros que tem em Criciúma, os 119 tem gente que precisa de cesta básica. Então a OABC, a União das Associações de Bairros de Criciúma, e aí eu trouxe o jornal, a OABC está fazendo uma campanha, né?
para ajudar também as lideranças comunitárias, junto com o Mercado Moniari e com a Seconnect Internet, né, que são parceiros nessa campanha, e que vai estar no Mercado Moniari essas caixas da UABC, né, e aonde ali vai estar os presidentes de bairros, né, que a gente vai destinar para eles estarem ali, instruindo as pessoas para doarem para suas comunidades. E aí cada presidente de bairro vai ter ali a sua semana, 2 semanas no mercado para fazer isso, para poder arrecadar. Porque nós sabemos que cada presidente de bairro, e que cada vereador também, por que não falar também, que cada vereador aqui também está doando de si, né, a alimentação também. Está doando de si, sim. Ué, mas por quê? Se a gente veja um vizinho que bate na porta da gente e que pede 1 quilo de arroz, a gente não vai dar porque é político? Dá sim, eu dou. Ué, é errado isso, ajudar as pessoas? Estender a mão? Não, não é errado. Desde que se faça com dignidade, desde que se faça com seriedade, não é errado. Então, aos líderes comunitários, eu deixo aqui o meu sincero respeito e carinho por cada um de vocês, e que Deus abençoe, para que a gente saia fortalecido desta praga que atingiu todos nós. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa noite, na verdade, já, né? Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, vereadores que nos acompanham de forma remota, as pessoas que acompanham nas redes sociais, pela TV Cidadã, aquelas que também vão acompanhar essa sessão que vai ficar disponível nas redes sociais da Câmara Municipal. Bom, vereador, eu trouxe nessa noite um esclarecimento acerca de algumas colocações que o vereador Ademir trouxe ontem para essa tribuna dessa casa, acerca do contrato citado de 8 milhões de reais, que em tese que foi publicado no Diário Oficial, contrato de 8 milhões e 52 mil reais e 106 reais e 89 centavos, que em tese era para aquisição, aliás, foi publicado isso no Diário Oficial, aquisição de material de funilaria. E trata-se, na verdade, de um equívoco, de um erro na publicação, um equívoco na publicação do extrato de contrato, porque, na realidade, esse valor de 8 milhões e 52 mil na realidade, para pavimentação de 25 ruas no bairro Ana Maria e no Jardim Maristela. Então, serão 25 ruas que serão pavimentadas no bairro Jardim Maristela e no bairro Ana Maria, né? Inclusive, o município hoje já publicou a ratificação do extrato, né? Inclusive, eu trouxe aí para os colegas vereadores uma cópia, tanto do extrato ontem do Diário Oficial, quanto de hoje, contendo a ratificação, e também uma cópia do contrato, contrato 117/2020, entre o município de Criciúma e a JV Jutel Terraplanagem, que é justamente o contrato em tese, que consta, então, dessa pavimentação das 25 ruas, o valor global da obra, 8 milhões, também a conclusão da obra, que o prazo de conclusão é para 1 ano, 360 dias, na verdade, cerca de 1 ano, e o prazo de vigência do contrato de 60 meses, que são 5 anos, até para que, se eventualmente der algum problema na obra, a empresa tem que fazer os reparos necessários. O contrato que trata de funilaria e pintura é o contrato número 116, PMC 2020, que é no valor global, no valor total de R$ 59.190. Então, só a título de esclarecimento, eu creio que o vereador não trouxe, não foi mal intencionado ao trazer o assunto, mas sim apontar
uma preocupação com os gastos públicos, e esse é um dos papéis de nós vereadores, que é fiscalizar o executivo, né? E então hoje nós trazemos esse esclarecimento para os colegas vereadores, para todas as pessoas que, então, na verdade, o que aconteceu foi um erro na hora da publicação do extrato do contrato, que em vez de se publicar o objetivo do contrato, que eram as pavimentações, na verdade, errou-se nesse quesito. Um outro assunto também, a título de esclarecimento, acerca da questão da insalubridade e da periculosidade. O que o município está fazendo, o que o município fez, foi atender um pedido do próprio sindicato dos servidores, do próprio SISERP, no acordo coletivo. Eu tenho aqui uma cópia da página do acordo coletivo, tanto de 2018 quanto de 2019, que é justamente que o próprio SISERP pediu para que o município fizesse, aplicasse, né, revisasse o laudo técnico e pericial de todos os locais de trabalho até junho de 2018, criando mecanismos de revisão dos locais de trabalho anualmente. Ou seja, o município atendeu um pedido do próprio SISERP no que diz respeito à questão das insalubridades, pedindo que fosse feita uma revisão nos laudos técnicos. Não podemos esquecer, colegas vereadores, que no caso das agentes comunitárias, todas elas antes não tinham direito. Hoje, as agentes de saúde, melhor dizendo, né, as agentes de saúde antes não tinham, hoje todas elas, 280 agentes de saúde do município, que antes não recebiam a insalubridade e a periculosidade, hoje recebem. Então, tiveram sim alguns servidores que acabaram não perdendo esse direito, digamos assim, né, pelo laudo que foi contratado pela prefeitura. Eles acabaram, a empresa, então, de forma técnica, acabou averiguando que esses servidores não tinham, essas funções não tinham, porém, outras acabaram recebendo, no caso das agentes de saúde, que 280 agentes de saúde acabaram recebendo a insalubridade, e já outros acabaram não recebendo mais. Então, na verdade, não há nenhum objetivo ou não há nenhum desejo do executivo em prejudicar o servidor público. Não há. O que há, sim, é um respeito com o dinheiro público e com aquilo que está acordado, no caso, no plano do dissídio. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostin. Declina. Com a palavra, o vereador Ademir José Norato. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Mais o tempo do vereador José Paulo Ferrarese. Mais 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público que nos assiste aqui em casa. Eu vou colocar um áudiozinho para você escutar e depois nós continuamos a conversa. Recebi ontem um áudio do ouvinte, agora cedo, não ontem, recebi agora cedo um áudio do ouvinte que passou ali no Parque Municipal Altair Guide, o antigo Parque Centenário, e filmou o parque com as cercas derrubadas, e ele questionou o seguinte: dinheiro público indo pelo ralo aí, ó, seu Clésio Salvário. O que é que deu aí, Salvário? Fez a cerca, agora tá derrubando tudo de novo. Eu mandei o vídeo ontem pro secretário de comunicação da Prefeitura de Criciúma, o jornalista Douglas Nazário, e pedi quem pode pela Prefeitura se manifestar para esclarecer isso, né? Por que a cerca foi retirada do local. E eu recebi do Douglas a seguinte nota: o governo de Criciúma esclarece que, por conta de descumprimento contratual, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana rompeu o contrato sem ônus para o município com a empresa responsável pelo cercamento do Parque Municipal Altair Guide.
trechos da cerca implantada na área de lazer apresentaram falhas e não atenderam às especificações técnicas exigidas pela Prefeitura. Logo, o Poder Executivo não realizou o pagamento à empreiteira e chamou a empresa segunda colocada no processo licitatório, que está refazendo e concluído o cercamento do parque. Ponto. Essa questão da cerca, isso já foi levantado na inauguração do parque, lá no 6 de janeiro. O prefeito lá já tinha dito, vou romper esse contrato. Não, vamos com calma, os secretários falaram e tal, e o assunto andou e agora chega nessa questão, de fato rompido o contrato, não foi feito o pagamento e a cerca está sendo refeita, substituída por uma outra empresa que é a segunda colocada na licitação. Pois bem, então agora boa noite novamente a todos aqui, para a gente voltar e pensar. Depois eu volto falando aquele assunto ali que você comentou também, vereador Aldinei, líder. Bom, como diz aqui bem falado, que o município rompeu esse contrato sem ônus ao município, né? Foi o que todos escutaram e foi assim que ele veio a nota. Eu até imprimi a nota também, a nota que mandou. Ou seja, que não foi pago nada para essa empresa que foi rescindida e que foi mandada embora. Né? Às vezes a gente fala assim, é uma inverdade. Não. Às vezes a gente tem que falar a palavra para as pessoas entenderem, para o povo comum, que inverdade quer dizer mentira. Tem muita gente que não sabe disso. Certo? Então, eu até estava tudo, sim, destruído, arrancado. Aí, para mostrar para vocês, eu peguei, e até há tempo já tenho isso aqui em mãos. Mas como estourou ali, eu peguei e aproveitei aqui, então, hoje. Dia 3/7 foi feito esse contrato de 1.787.000 com essa empresa. Essa que foi destituída. Eu falei isso aqui nessa tribuna. Eu chamei a atenção. O município em nota falou que não foi pago nada, sem ônus ao município, não teve prejuízo. Eu tenho aqui o saldo, o extrato, tirado lá, com muito custo. Certo? 5 notas, se querem, eu cito o número da nota fiscal, os valores, e foi pago para essa empresa, essa primeira, R$ 1.117.931,75. Foi pago à empresa. Se quiser, depois eu entrego para vocês. Prejuízo ao erário. Não bastasse isso, não, chamamos a segunda empresa que ganhou. Não foi chamada. Foi contratada para terminar. Ou seja, o saldo da primeira empresa sobrou 597 mil. 597 mil. O que aconteceu? Novo contrato com essa nova empresa, a dita segunda colocada, foi chamada para fazer essa conclusão de arrancar tudo e refazer tudo pela sobra. R$ 597.058,49. Novo contrato, nova empresa, com a sobra. Não era com o contrato que tinha lá. Então, ou seja, está sendo usado o contrato total. É um prejuízo ao erário, estão destruindo o dinheiro que foi pago. Estão destruindo e construindo com o dinheiro que sobrou desse contrato. Prejuízo ao erário. Onde é que nós vamos parar? Certo? Depois aqui fica a critério aqui para vocês verem, só a nota aqui enviada do Paço Municipal. Então fica dado o recado sobre esse documento. E por isso que é a implicância da gente, né? E sobre o que você bem falou, vereador Aldinei, a emenda às vezes está ficando pior que o soneto, né? Eu às vezes até fiquei assim, ontem foi a hora que eu coloquei o assunto, me falaram assim, mas o que é? É 130, 135 reais por mês aí? Não, vereador, agora é 59 mil reais. Aí diz aqui para mim que foi no contrato 116 e tal. Esse contrato número 116, líder, não foi publicado. Se é um contrato de 59.100 reais, eu não vi a publicação. Ou seja, por isso que eu digo, está ficando pior que o soneto, não dá para entender. Então ontem, tudo bem. O estagiário errou então. Bom, o estagiário errou, coitado dele, está ferrado. 8 milhões de diferença. Vamos lá, tudo bem. Vamos dizer que então errou então, se abençoado. Mas é um erro, acho que é pequenininho, né? 8 milhões, né? Para fazer essa aquisição de material de funilaria. Aí tudo bem, agora esse material de funilaria são só 59 mil reais. Cedo da parte, sim. Só uma partezinha, só para colaborar. Eu fiz um requerimento sobre sobre esse bendito parque lá, tá? E no requerimento, na resposta que me veio, eu perguntei se houve
danos ao erário público. E veio a resposta da secretária de obra que não teve custo nenhum, tá? Que tiraram as secas, mas não teve custo nenhum. Então, ou seja, que isso? Tem nota fiscal. Que isso? Foi pago, descontado, quitado. Mas aí eles respondem assim, a torta e a direito para a gente é obrigado a engolir isso? Engole quem quer, eu não estou engolindo. Aqui, então, até para nós deixar bem claro isso aí, eu até fico preocupado, porque nós temos aqui denúncia já do ano passado, final do ano passado também do Ministério Público, em cima de mesmas denúncias nesse sentido. Né? Então, denúncia já, com condenação, meu Deus, onde é que vão parar? Muito obrigado e boa noite. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 140 de 2020, autor Jair Augusto Alexandre. Envio expediente à Prefeita Municipal questionando se o PROCON desse município já possui autorização do Ministério Público para efetuar a doação do fundo no valor de aproximadamente R$1.200.000 para auxiliar no combate ao coronavírus, conforme reunião do CONDECOM. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Jair. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, esse requerimento aqui, na verdade, eu faço parte como titular, o vereador Aldinei é suplente, e a última reunião que nós tivemos, nós aprovamos, desde que foi solicitado o parecer, na verdade aqui, do Ministério Público, né? Tem que ter a autorização do Ministério Público para que esse recurso, com certeza, vai ser bem-vindo mesmo para combater o Covid-19, mas nós solicitamos o parecer do Ministério Público, né? Então, eu acredito, da outras vezes que foi solicitado pelo CODECOM, o Ministério Público se manifestou, dando o seu parecer positivo ou pode dar negativo. Então, nós só fiz esse requerimento para oficializar a ata que foi feita e para que esse documento seja anexado à ata da última reunião do CONDECOM. É isso, senhor presidente. A questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Pastor Jair. A minha questão de ordem é para fazer um encaminhamento à Secretaria de Saúde. Eu soube agora, um pouco atrás, que chegou os testes rápidos, né? Daqueles 9.000 que foram comprados, já tinham liberado uma parte, e chegou os 7.600 testes rápidos, chegou ontem. Então, o meu encaminhamento é que esses testes rápidos sejam encaminhados principalmente para os funcionários, dando prioridade aos funcionários, da Secretaria de Saúde, que estão à frente ali, que põem a cara para bater, os médicos, enfermeiro, técnico, os agentes de saúde, enfim, eles também estão com medo, né? Então é importante que se priorize esse teste rápido também para os funcionários na área de saúde, da Secretaria de Saúde. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores e vereadoras, só trazer também, a título de esclarecimento, o vereador comentou aqui acerca do parecer do Ministério Público. Na realidade, assim, eu tenho aqui a ata da última reunião, e eu vou ler a ata da última reunião, se os colegas me permitem, tenho 5 minutos. Diz assim, ao 19º dia do mês de março de 2020, realizou-se no Salão Ouro Negro, Paço Municipal, às 16 horas, a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Gustavo Colli, representando o PROCON, Andréia Bertoncini,
A Luxan Coronel, deixa eu pegar aqui por lá para não ficar muito... O presidente Gustavo Colli iniciou a reunião extraordinária. Estávamos eu e o vereador Jair também, e outros representantes. Iniciou a reunião extraordinária, saudando a todos, e informou que teve a solicitação das autoridades do Executivo em utilizar parte dos recursos do Fundo Municipal de Direitos Difusos para combater a epidemia de coronavírus. Passou a palavra para o prefeito Clésio Salvaro, que participou da reunião também, que pôs em pauta a sua preocupação acerca da saúde pública, informando que a prevenção para conter a epidemia do coronavírus é imprescindível para controlar a propagação da epidemia. O presidente do Conselho informou que procurou assistência jurídica do PROCON e, por meio do parecer jurídico da doutora Ciliane Dalmilin Mazzucchello, não encontrou óbice para as aplicações de recursos do Fundo de Proteção e Defesa dos Direitos e dos Interesses Difuso, para fins exclusivos de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da infecção humana pelo coronavírus Covid-19. Foi colocada em votação a utilização dos recursos até R$1.200.000 para esse fim. Já a segunda votação, qualquer outro recurso que entrar no fundo também poderá ser usado em combate ao coronavírus. O presidente Gustavo encerrou a reunião destacando que o parecer jurídico encontra em anexo e agradeceu a presença de todos. E eu, André Menezes Sibert, lavrei a seguinte ata e, após lida, será assinada por todos os presentes, e aí todos os presentes assinaram. Ou seja, vereador, eu concedo sim, não houve nenhuma solicitação na reunião do CONDECOM, pelo menos não consta em ata, assinada por todos os que estiveram presentes, inclusive eu e o senhor que estivemos presentes, a solicitação de um parecer com relação à questão da promotoria ou ao Ministério Público, coisa assim. Houve sim um parecer do jurídico do PROCON, que foi trazido justamente, o jurídico não ouviu nenhum óbice no que diz respeito a utilização desses recursos para o combate do coronavírus. Será uma parte, vereador. Só para esclarecer aqui, que foi redigido o Ministério Público, na verdade é o promotor. Ele sempre manifesta, se você olhar as atas anteriores, não essa última, que foi feito extraordinária, ele sempre deu um parecer, o promotor público sempre deu um parecer favorável que o fundo, o CONDECOM, possa destinar, não só nesse caso aqui, mas no caso ali que foi inaugurado recentemente aqui no centro no centro ali, na unidade de saúde central ali o CONDECOM aportou R$1 milhão ali, né? Mas teve o parecer do promotor público, né? Então sempre teve, aqui foi redigido errado, o Ministério Público, é o promotor mesmo, ele sempre dá um parecer, né, e até para amparar o próprio PROCON, né, porque é um fundo que tem como finalidade atingir e beneficiar os consumidores. Era só para mim redigir aqui, não é o Ministério Público, é o promotor. Perfeito, vereador. Não, é só título de esclarecimento, que não consta em ata, na verdade, se houve uma... Não consta na ata da reunião, mas simplesmente a ata aprovou o repasse dos recursos. Mas nós vamos aprovar sim o requerimento. Obrigado, vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 141/2020, autor Jair Augusto Alexandre. Envio expediente ao prefeito municipal questionando se parte dos recursos destinados às ações contra o Covid-19 poderia ser utilizado para compra de cestas básicas e distribuição aos carentes do município. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Jair. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, esse requerimento, na verdade, eu e o vereador Paulo, nós fizemos a solicitação para o comitê que gerencia esses recursos. A gente solicitou oficialmente para que fosse destinado uma parte desse recurso para a compra de cestas básicas, justamente para beneficiar
as famílias que estão inscritas no Bolsa Família, que hoje é cerca de 3.400 pessoas. É importante manter isso, né? Não apenas mês passado que foi entregue, mas manter durante esses meses agora, maio, junho, enfim, até quanto durar essa pandemia, manter a entrega, porque quem doou mês passado já está precisando de doação. Então, pelo número de desempregados aí na cidade, pela situação, né? Então, eu fiz esse requerimento, até porque, ao olhar a Secretaria Social, não tenho nada contra a secretária, a Patrícia, né? É a Patrícia, né? E eu acho que ela tem boas intenções, mas a Secretaria Social, infelizmente, ela não tem orçamento, ela não tem recurso financeiro para poder comprar cestas básicas e distribuir, né? A maioria das cestas básicas que foi entregue ainda veio com recursos federal, né? O aporte do município foi muito pouco, até porque não tem orçamento na Secretaria Social. Ela tem boas intenções, mas não tem recurso financeiro. Eu sei da parte. Vereador, parabenizar por esse requerimento, né? E corretíssimo, até porque a cesta básica, né? Ela tem família que não dá para 10 dias. Nós sabemos como é que funciona. É dado uma cesta básica e depois passa no outro mês para dar outra cesta básica. Só que tem cesta básica que não dá para 10 dias. Tem família que consome 2 a 3 cestas básicas por mês. Porque tem família ali que tem 5, 6 filhos, é avó, a gente sabe como é que funciona. E quando a gente fala que tem 3.400, 3.800 famílias cadastradas no Bolsa Família, né? Tudo bem, fora da epidemia. Só que agora é muita gente precisando de cesta básica. Parabéns pelo requerimento e eu voto sim. Se a gente não cuidar da alimentação, principalmente de famílias carentes do município, tem muita gente precisando do auxílio do município diante de uma pandemia, diante de uma crise, diante de situação financeira, e a gente tem que amparar essas famílias. Você é da parte. Beleza, obrigado pela parte. Bom, eu vejo você comentando, pedindo ver se pode usar, né, esse dinheiro com o dinheiro do Covid. Mas eu não sei se eu estou enganado, mas eu ouvi falar, né, que o dinheiro do Covid-19 estava sendo usado para comprar cestas básicas, que a lei permitia, coisa e tal. Essa informação não tem, ou talvez eu que estou viajando aqui? Foi usado uma parte na compra daquelas 2.400 cestas, né? Ser da parte, sim. Temos aí 1 minuto e 20. Ser breve, vereador. Como sugestão, Vossa Excelência, que pertence juntamente com o vereador Paulo Ferrarese, provavelmente deve estar sendo feito ata, certo, nas reuniões que vocês participam lá para fiscalizar os recursos do Covid. Certo. Como sugestão, na próxima reunião, faça constar em ata a solicitação para que venha uma resposta concreta sobre esse assunto, que é importantíssimo. Sim, não apenas colocamos em ata, mas nós oficializamos com um documento, né? Um ofício mesmo, pegamos cópia, entregamos para a gente ter uma resposta oficial do presidente e automaticamente do prefeito Clécio Salvaro. É isso, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aos vereadores que nos acompanham pelo videoconferência, a todos que nos assistem também pelo Facebook. Vereador Pastor Jair, vereadores, população da nossa cidade, eu já vou responder o seu requerimento, vereador. Se você está perguntando se os recursos vindo para o Covid 2019 pode-se comprar cesta básica. Claro que sim. Tem emendas dos deputados que vieram aí para aplicação na saúde ou aonde o prefeito achar necessário.
As cestas básicas, 1.700 cestas básicas, 1.700 cestas básicas que foram compradas com recursos da conta 100 do município. Encaminhamos um ofício juntamente com o vereador Pastor Jair, solicitando que o município comprasse mais cestas básicas para distribuir às pessoas carentes do município, porque até o momento foi comprado 1.700 e foi distribuído quase 3.000 cestas básicas ou mais, com a ajuda dos colaboradores da nossa cidade. E isso temos que agradecer muito, gente, porque sabemos quantas pessoas têm passado fome em nosso município. Moramos numa região carente, vereador Salésio Lima, e você sabe disso, todos os vereadores sabem, aonde realmente o sapato aperta. E eu realmente gostaria de ver o prefeito municipal. Foi 150 mil aplicados em cesta básica até o momento. Quem sabe mais uns 200 mil reais aí para contribuir com as pessoas carentes. E essa é a luta desses vereadores, da população que sabe que realmente precisa. Eu me envergonho dizer que nós estamos começando 8 milhões de pavimentação e não ter 200 mil reais para comprar em cesta básica para distribuir na situação difícil. Mas quem sabe o prefeito vai pensar com carinho, a comissão lá também está sensível com isso, a secretária, porque cada CRAS da nossa cidade distribui, em tempos normais, 10 cestas básicas por mês. E nós temos 5 CRAS e 4 é bancado pelo governo do estado. Seria isso, meu muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, vereadoras, só para falar para o vereador Paulo Ferrarese que uma coisa é o Covid-19 e outra coisa é pavimentação e 8 milhões, que tem vários requerimentos de vários vereadores aqui, indicação em suma, pedindo asfaltar as ruas, que tem poeira, que quando chove. Uma coisa é os 8 milhões, que é um recurso que deve ter vindo de alguma emenda de Finisa 1, Finisa 2, sabe lá, que deve ter sido até aprovado nessa casa. Só para deixar as coisas claras. Eu sei que é ano eleitoral, mas também a gente tem que deixar para o público as coisas claras. Se é necessário cestas básicas, em suma, deve ser feita uma avaliação da Secretaria Social e aí sim, uma procuradoria dando um parecer, a segurança jurídica que o prefeito vai ter, ele vai encaminhar. Mas só para deixar claro que uma situação é a parte do coronavírus, e outra coisa é a comparação que Vossa Excelência fez com relação à parte de asfalto. Obrigado, senhor. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 194, 2020, autor Valmir D'Agostin. Pavimentação da rua Agenor José Pereira. Indicação número 195, 2020, autor Valmir D'Agostin. Drenagem do canal localizado nos fundos da Escola Municipal Casemir Starchust, bairro Linha Batista. Indicação número 196, 2020, autor Moacir da Jori. Reconstrução de um bueiro na rua Ernesto Bianchini Góes, bairro Próspera. Indicação número 197, 2020, autor Moacir da Jori. Implantação de iluminação pública na rua Ernesto Bianchini Góes, bairro Próspera. Requerimento número 142, 2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando qual o planejamento da Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana em relação à limpeza das bocas de lobo. Caso exista, relacionar quais já foram limpas nesse ano e qual o cronograma de limpeza das ruas também durante o ano de 2020. Ao ano 2020, quais as empresas que prestam esse tipo de serviço, relacioná-las também
com os respectivos valores dos serviços prestados. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, fiz esse requerimento porque verbalmente eu não consigo adquirir essas informações. Já tive na Secretaria de Obras, aliás, dificultoso até para entrar dentro da Secretaria de Obras, né? Mas enfim, então fiz esse requerimento para saber o cronograma de limpeza de boca de lobo, porque vejo vários vereadores fazer indicação aqui, para limpar a boca de lobo lá, para limpar a boca de lobo aqui, enfim. E fiz esse requerimento solicitando, porque parece que a gente tem que fazer através do papel, né? Porque verbalmente a gente veja que para alguns vereadores a porta da prefeitura é fechada. E eu digo isso de carteirinha e digo isso com muita propriedade, né? Porque parece que o vereador que vem aqui e fiscaliza, ele é marcado na paleta, né? Então, eu fiz através do requerimento, né? E daqui para frente vai ser, as minhas cobranças vai ser através do requerimento, porque aí, através do requerimento, a gente tem a documentação para mostrar, né? Eu acho que um prefeito, quando ele senta numa cadeira, ele não é prefeito de um partido, ele é prefeito de uma cidade, né? E não pode penalizar um vereador porque o vereador é fiscalizador. Eu acho que o papel do vereador é fiscalizar, e eu vou, até terminar o meu mandato, vou continuar assim fiscalizando. Fui eleito para fiscalizar e vou continuar, né? E já disse nessa tribuna e volto a repetir. Se eu fosse prefeito de uma cidade que tivesse um grupo de vereador que me fiscalizasse, eu estaria feliz da vida, porque pelo menos eu não iria nunca cometer erros. Então, a gente sabe como é que está dificultoso, então por isso eu fiz esse requerimento e gostaria que viesse a resposta correta. Obrigado, senhor presidente, era isso. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 198, 2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Patrulhamento e colocação material adequado na rua Pedro Luiz do Livramento, bairro Vila Macarini. Requerimento número 143, 2020, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe. Estão sendo prescritos na rede pública de saúde os medicamentos para o tratamento contra o Covid-19? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, importante requerimento do vereador Ademir, mas acredito só para fazer uma correção, vereador. Você está colocando aqui ao prefeito municipal que informe que estão sendo prescritos na rede. O prefeito não prescreve. Acredito que Vossa Excelência queira colocar o que a vereadora Solange Barpe, no requerimento 144, já está colocando. Se existe na rede esses medicamentos, azitromicina, cloroquina e tal. Porque a prescrição, o prefeito não vai prescrever. Cedo, Vossa Excelência. Eu até conversei com o Dr. Ronald hoje na Secretaria de Saúde sobre esse questionamento do vereador Ademir. O próprio Dr. Ronald falou que esse também não é o protocolo. Não existe hoje protocolo para atenção básica no que diz respeito a essa questão de prescrição desses medicamentos na atenção básica. Então, esse não é o protocolo da atenção básica. Na verdade, só é prescrito esses medicamentos nos casos graves, de sintomas graves, quem apresenta sintomas graves do Covid-19, e são prescritos isso no Hospital São José, quando esse paciente grave está lá internado. Então, só a título de esclarecimento. Obrigado. Até para colaborar, muito bem colocou o vereador Aldinei, o secretário de Saúde de São Paulo, estava escutando hoje ao meio-dia na Band News, não me falha a memória, ele estava dizendo exatamente isso. Nós temos a medicação, o protocolo é do médico, lá na ponta. Ele é que deve saber se dá para colocar azitromicina, se não dá, se dá para colocar um outro tipo de medicamento junto ou não dá.
Então é nesse sentido que eu gostaria que Vossa Excelência revisse essa palavra da prescrição. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, foi aprovado com 2 votos. Não, mas agora já está em votação. Presidente, vereador Toninho, 3. Vereador Toninho também está se manifestando. Vereador Toninho também. 3 presentes e 4 com o Toninho para a memória. Isso. 5, então foi aprovado por... Com 5 votos contrários. Indicação número 199/2020, autor José Paulo Ferrarese. Pavimentação asfáltica na rua Travessas Horário João Mich, bairro Fábio Silva. Indicação número 200/2020, autor José Paulo Ferrarese. Pavimentação asfáltica na rua Lodovico Mário Mangili, bairro Fábio Silva. Requerimento número 144/2020, autor Solange Barp. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe: primeiro, qual o protocolo usado quando o paciente está com suspeita do Covid-19 e qual o procedimento até a confirmação ou não do diagnóstico. 2. Caso confirmado, qual o procedimento que vem sendo utilizado. 3. Qual o tratamento e qual medicação o município fornece. 4. Com que frequência o paciente tem acompanhamento de um especialista, caso o tratamento seja realizado em residência. O requerimento está em discussão. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra a vereadora Solange Barp. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Não, na verdade, é só para esclarecer alguns fatos. É porque a gente tem acompanhado alguns casos nos hospitais particulares e todos eles já têm um protocolo, todos eles têm um tipo de atendimento, né, a medicação que está sendo utilizada. Então, na verdade, eu só gostaria de saber o que está acontecendo na rede pública, né? Por isso do meu requerimento. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar a vereadora Solange pelo requerimento, até porque o requerimento da vereadora Solange, ela traz inclusive algumas possibilidades de esclarecimentos, não só aos colegas vereadores, mas também às pessoas que acompanham a nossa sessão e assim por diante. Primeiro, o protocolo que é seguido, colegas vereadores, eu estive lá conversando, como falei com o Dr. Ronald hoje, e o protocolo que é seguido é o protocolo do Ministério da Saúde, né? Então, os pacientes com sintomas graves, eles são encaminhados diretamente ao Hospital São José, né? E no caso de sintomas graves, se existe a possibilidade, inclusive, de internação, são internados e o Hospital São José faz todos os procedimentos lá para o tratamento. Os casos leves e até mesmo os assintomáticos, né? De repente a pessoa é diagnosticada com o coronavírus, mas ela não tem sintomas, como aconteceram vários casos, principalmente surgiram os casos de pessoas contaminadas que não apresentaram sintomas naquela pesquisa que o município está fazendo em parceria com a Unesc. Nesses casos leves, de sintomas leves ou de pacientes assintomáticos, o protocolo é o isolamento social, né? A pessoa é isolada em casa, ela tem que ficar em casa isolada. Inclusive, em conversas com o prefeito Clécio Salvaro, ele coloca, e o Acélio Casagrande, também nosso secretário de Saúde, ele coloca acerca da possibilidade da utilização do próprio antiga Casa de Saúde do Rio Maina, para o isolamento das pessoas que, de repente, não têm condições de ter um isolamento social dentro de casa,
né? Porque nós sabemos que de repente tem famílias que moram 4, 5, 6 pessoas ou mais, e aí não tem quarto suficiente para ter uma pessoa, um quarto de isolamento para uma pessoa sintomática, né? Então a possibilidade inclusive da utilização do hospital da antiga Casa de Saúde do Rio Maina, que está sendo entregue, se eu não estou enganado, hoje dia 18, a empresa está entregando a obra, né? Então tem essa possibilidade, e também o acompanhamento é pela própria vigilância epidemiológica que acompanha os pacientes acometidos do coronavírus. Então, vou trazer esse esclarecimento, agradecer a vereadora Solange Barpp por trazer o requerimento e essa possibilidade desse esclarecimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 145/2020, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente a CONAB, Superintendência Regional de Santa Catarina, questionando se existe possibilidade de disponibilizar cestas básicas às pessoas registradas no CAD único deste município. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereadores, mais uma vez, trazendo esse assunto, já o vereador Jair trouxe o assunto da questão da possibilidade de utilização dos recursos do Covid-19 para a compra de cestas básicas para as pessoas carentes da nossa cidade. E esse meu requerimento, o objetivo é encaminhar para a CONAB. A CONAB é a Companhia Nacional de Abastecimento, que tem uma das suas finalidades é atender casos de emergência, né, justamente no que diz respeito ao amparo às famílias atingidas, de amparo não só no que diz respeito com cestas básicas e outros tipos de atendimentos em parceria com a Defesa Civil. Então nós estamos encaminhando esse requerimento para a CONAB para ver se existe possibilidade. Afinal de contas, hoje no município de Criciúma, as pessoas cadastradas, as famílias cadastradas no CAD único, são 8.250 famílias cadastradas no CAD único. Dessas famílias cadastradas no CAD único, muitas delas, apenas 3.383 se enquadram na possibilidade do recebimento do Bolsa Família, né? Então aí nós temos inúmeras famílias que elas não recebem o Bolsa Família, mas que nesse momento, ou de repente ficaram desempregadas, já estão cadastradas no CAD único, recebem algum tipo de benefício, desde a possibilidade daquela aquisição lá no Minha Casa Minha Vida, dos apartamentos sociais, da possibilidade de recebimento de outros benefícios, e que também muitas dessas famílias não receberam aquele auxílio emergencial dos R$600. Eu conversava com a Patrícia, a secretária de Assistência Social, o vereador pastor Jair, e cerca de 300 famílias que recebem o Bolsa Família não receberam o auxílio emergencial, né? Imagine, das 3.383 famílias cadastradas no Bolsa Família, né, cerca de 300 não receberam o auxílio emergencial, continuam recebendo o valor do Bolsa Família, mas não receberam os 600 do auxílio emergencial porque não se enquadraram dentro dos requisitos necessários para receber. Então o objetivo é fazer isso, é fazer com que, de repente, a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que atua especificamente nesse sentido em tragédias, né? E nós estamos vivendo uma tragédia, que é uma tragédia não só nacional, uma tragédia mundial, mas que também a própria Companhia Nacional de Abastecimento tem um programa de distribuição de cestas básicas para famílias, para algumas famílias. Então nós estamos solicitando para ver se essa possibilidade de nós conseguirmos essas cestas básicas. Eu me recordo, vereadores, em 2008, por exemplo, eu trabalhava em Florianópolis, na administração da instituição do qual eu faço parte, e aconteceu aquele desastre lá em Itajaí, né, aquelas cheias lá de Itajaí, Blumenau e tudo, e eu fui até os galpões, vereadores, lá da CONAB em Florianópolis, e olha, imagine aqueles galpões, vereador Salésio Lima, enormes, cheios de produtos, desde alimentos, enfim, roupas, sapatos, enfim, até o teto,
o pátio, inclusive, cheio também de donativos. Então, nesse caso, nós estamos provocando isso. Até faço questão de levar esse requerimento, presidente, entregar em mãos lá para o superintendente da Conab de Santa Catarina, que inclusive trabalhou aqui em Araranguá, no IFSC de Araranguá, e assim então, de repente, nós consigamos algum benefício para essas famílias. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 201/2020, autor Jair Augusto Alexandre. Pintura da faixa de pedestre na rua Giacomo Sônego Neto, número 415, bairro Pinheirinho. Requerimento número 146/2020, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando por quais motivo os funcionários que trabalham na área de saúde que estão sendo liberados por atestado por estarem com sintomas de Covid-19 não estão recebendo os repasses do PEMAC e onde estão sendo aplicados esses recursos quando não são investidos nos servidores. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Jair. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, esse requerimento eu fiz por uma solicitação de funcionários na área de saúde que dependem também desse valor que é rateado, é dividido, é um valor que vem do Ministério da Saúde com o objetivo de motivar, incentivar ali os funcionários para que a qualidade aumente no atendimento dessas unidades de saúde. Eu queria até, senhor presidente, aumentar ali esse questionário, fazer mais uma pergunta, acrescentar ali. Quais as unidades de saúde foram contempladas com PEMAC? Que eu não... São... A questão, não dá para incluir já? São Jorge. Ok. Eu só... Será atendido, presidente, vereador. Ok. Esse requerimento é justamente de funcionários que, infelizmente, ou felizmente, né? Eles, infelizmente, porque foram contaminados na área e no local do trabalho, né? Com esse Covid-19, há uma suspeita e essas pessoas, então, receberam o atestado, a quarentena, e por causa disso é que um dos requisitos do PEMAC é justamente não ter atestado médico. Só que essas pessoas, elas não foram contaminadas em casa, elas foram contaminadas justamente no local do trabalho. E estão sendo penalizadas porque esses valores não estão sendo pagos para elas. São valores rateados pela equipe, uns recebem um pouco mais, outros menos. Eu recebi denúncias de pessoas justamente que eram suspeitas do Covid-19 e por causa disso, então elas não receberam. E são valores, talvez, para algumas pessoas, R$300 não faz diferença, mas para essas pessoas faz uma diferença enorme. Então, eu estou fazendo esse requerimento justamente para saber quando não se entrega, justamente para essas pessoas, aonde é investido esse recurso, já que é um recurso que vem do Ministério da Saúde, o recurso federal. Cedo uma parte. Até também a título de esclarecimento, como Vossa Excelência falou, infelizmente, ou felizmente ou infelizmente, essas pessoas acabam não recebendo esse PEMAC. Na verdade é um prêmio, né? Um prêmio para incentivo na qualidade do atendimento do serviço prestado. A questão é o seguinte, que infelizmente muitas vezes a lei ela não é justa. E a lei que nós temos hoje no município de Criciúma, a lei 6.678 de 2015, que foi alterada
pela Lei 7.397 de 2018, que foi aprovada por unanimidade nessa Casa, no artigo 5º, parágrafo único, diz assim: não receberá os valores relativos ao PEMAC o servidor que se afastar por mais de 3 dias do trabalho, contínuo ou alternado, dentro do mês de apuração, salvo se por férias, licença-prêmio, licença-maternidade ou por realização de cirurgia. Ou seja, infelizmente, a lei não prevê, nesse caso, ainda que seja um caso, como Vossa Excelência está trazendo da questão do Covid-19, mas a lei não prevê essa utilização ou esse pagamento para essas pessoas. Okay. Concordo com Vossa Excelência que acho que de repente tem que se rever essa situação, né? E ainda que o município faça, sei lá, um projeto de lei de forma urgente, né, vereador, e mande para essa Casa, talvez abrindo essa possibilidade desse pagamento para esses servidores. Vou deixar também com Vossa Excelência uma cópia, porque no artigo 4 da mesma lei, fala que o valor do PEMAC é aplicado também em mobília, equipamentos, despesas de custeio de equipes e é também dividido entre os servidores. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de continuar, mas o meu horário seria à parte. Mas é importante saber que nós estamos vivendo uma pandemia, é algo excepcional, nunca ocorreu na história. Então, por que não ter o bom senso e incentivar os funcionários, porque eles foram contaminados justamente no local do trabalho? É algo excepcional que ocorre. Meu tempo já foi para o Belaguedel. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, Opa, vereador Paiol. Vereador Paiol, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Você tem 4 minutos, vereador. Ou se não, pode se discutir na próxima sessão. Não, só temos 4 minutos. Dá tempo? Já passou. Eu sei da parte. Eu sei da parte para o vereador Pastor Jair. Obrigado, vereador Paiol. Eu gostaria até de citar o líder do governo, que nós estamos vivendo, na história do Brasil recente, algo inédito, então é excepcional. Quando nós falamos dessas pessoas que em valor de R$300, para alguns aqui não faz diferença, mas para essas pessoas faz uma diferença enorme. E é um recurso que vem do Ministério da Saúde. Então, a questão de bom senso, olhar lá, a pessoa foi contaminada justamente no local do trabalho. Talvez nem seja ainda porque não foi feito o teste, né? Mas há uma suspeita e pelo fato de ser uma suspeita, ele está com sintoma, então fica em quarentena, 14 dias em casa. E por causa disso, essa pessoa vai ser punida então? É justo isso? Eu sei que você citou uma lei, eu também estou a par dessa lei, mas é o bom senso que leva agora. É questão de bom senso, de verificar que é uma pandemia que estamos vivendo, não é algo normal isso, é anormal. Então, o bom senso, eu acho que tem que ser levado aí nesse sentido. Obrigado, vereador Paiol. Eu só cedo uma parte lá. Eu acho que o correto é nós fazer uma emenda, né? Por favor, pode... Isso que eu falei, vereadores. A verdade, infelizmente, é um recurso federal e a lei diz que não pode ser aplicado. Tem que haver uma sensibilidade por parte do Executivo, e aí essa Casa pode provocar isso, né, nem que seja um projeto de lei de regime de urgência, para que seja feita uma alteração. Afinal de contas, é um recurso do governo federal que é destinado especificamente para esses funcionários, né? Mas, infelizmente, hoje, diante do que está na lei, ele não tem direito. Nós temos que provocar, sim, a alteração nessa lei, e aí essa Casa pode fazer muito bem, vereador Jair, através desse requerimento, pode fazer. Inclusive, eu solicito, então, a inclusão da possibilidade da alteração, caso a lei não permita, a possibilidade de encaminhamento de um projeto de lei para alterar a lei citada. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Pastor Jair. Tá, vamos deixar ele finalizar então.
Questão de ordem. Senhor presidente, nós vamos encaminhar então um projeto de lei com essa... Uma solicitação pedindo efetiva possibilidade. Exatamente diante dessa pandemia, né, em caso excepcional mesmo, para liberar esses recursos justamente para esses funcionários. Encaminhar um projeto. Tá bom? Nós vamos encaminhar para fazer essa alteração nessa lei que será hoje, atendido, vereador. infelizmente, é isso aí, presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente. Dá para votar? Dá para votar? Tem mais algum vereador inscrito para falar? Então dá para a gente colocar em votação ainda esse requerimento. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente e as deliberações das demais matérias serão realizadas na próxima sessão ordinária. Vereadores, antes de encerrar a sessão, eu só gostaria que vocês permanecessem por mais 2 minutos só para a gente fazer uma conversa. Questão de ordem cedida ao vereador Paiol. Senhor presidente, essa questão de ordem, eu gostaria de solicitar à mesa diretora para que depois da sessão ficasse por uns 2, 3 minutos para a gente fazer uma conversa. Ok. Tá, antes, vereador, nós vamos fazer uma reunião com os 17 vereadores. Terminado o grande expediente, não havendo mais a ordem do dia e nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão. Vamos conversar, vamos finalizar o quórum primeiro aqui. Meu Deus, hoje estamos todos atrapalhados aqui. Vamos solicitar o quórum aqui bem rapidinho. Vereador Ademir, presente. Vereador Aldinei Potelec, presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira, presente. Vereadora Camila do Nascimento, presente. Vereador Dailton Feuser, presente. Vereador Edson Paiol, presente. Vereadora Giovana Benedetti, presente. Vereador Jair Augusto Alexandre, presente. Vereador José Paulo Ferrarese, presente. Vereador Júlio Kamiski, presente. Vereador Moacir da Jori, presente. Vereador Salésio Lima, presente. Vereadora Solange Barpe, Presente. Vereador Valmir D'Agostin, presente. Vereador Zairo Casagrande, presente. Então agora terminado... Ok. Então agora terminado o grande expediente, não havendo mais a ordem do dia e nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 25 de maio do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.